Olá, queridas, eu sou Marta Esté e é uma alegria para mim estar aqui mais uma vez, compartilhando mais um pouquinho da minha jornada com vocês. Hoje, o meu testemunho é de como o Senhor me ajudou a superar o obstáculo do dízimo, que é o primeiro marco espiritual em nossa jornada, e tudo isso foi superado, né, através de tudo que eu aprendi desde que cheguei ao Ministério RMI. Eu diria que este testemunho é como uma forma de, mais uma vez, honrar e glorificar ao meu Senhor, que é o meu refúgio, minha fortaleza, minha morada segura, e eu estou muito feliz por poder testemunhar o cuidado dele para com a minha vida e com a minha família. Quando eu comecei minha jornada com o dízimo, né, sendo uma mãe solteira, divorciada, eu lembro que o dízimo era realmente assustador, porque eu não tinha o suficiente para passar o mês e para pagar as contas em dia. Foi muito difícil no começo, né? Mas com o passar dos meses eu aprendi e permaneci comprometida com o meu compromisso de dar o dízimo, não importava o que acontecesse. E então as coisas foi ficando cada vez mais fácil, até que eu realmente passei a devolver o meu dízimo e não sentia mesmo falta de nada. Nós sabemos, queridas, que seguir os princípios da palavra de Deus é muito maravilhoso. E quando aprendemos sobre seguir esse princípio muito poderoso, que é o de dizimar na nossa casa do tesouro, isso nos traz a luz da palavra sobre como devolver o dízimo é mais uma das formas de Deus abençoar as nossas vidas. Talvez, como algumas de vocês, no início da minha jornada, eu não tinha o real conhecimento sobre esse princípio. É claro que eu já tinha ouvido falar sobre ele, mas não da maneira que aprendemos aqui. Eu dizimava quando eu frequentava uma igreja física, mas eu não entendia bem o significado do dizimar, né? E como diz Oséias 4:6, né? O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então eu dizimava, e como nós aprendemos recentemente em um podcast muito poderoso que nos foi compartilhado, a minha bolsa estava sempre furada. E quando a Erin, me lembrei aqui que quando a Erin nos sugeriu sobre os cartões 3x5, né, de fazer os versículos para a gente andar com eles, e durante um tempo eu andei com eles e aquilo começou a rasgar e eu acabei fazendo um caderno. Então, se eu estava em um ônibus, eu escrevia, se eu estava no serviço, eu escrevia, mas quando eu chegava em casa, eu colava no meu caderno, e esse caderno passou a ser ali onde eu vinha, fazia minhas orações, e onde também eu fazia meus pedidos, os meus pedidos de oração, né? E o Senhor me levou hoje a olhar essa lista e ver as coisas tão grandiosas aos meus olhos, né? E a quantidade de dívida que eu tinha e hoje eu não tenho nenhuma delas. E o Senhor falou ao meu coração sobre isso, o quanto Ele fez essa transformação, de me levar por esse caminho tão maravilhoso de aprender esse princípio de dizimar. E como eu citei acima, eu não duvidava do princípio do dízimo. Eu tinha o pensamento que eu tinha que dizimar para manter a igreja, para manter o templo, manter as despesas, mas eu não tinha e não sabia dessa chave, desse princípio que era e que traria para mim e para minha família essa proteção. Tanto que eu li o que a Erin compartilha com a gente sobre como o dízimo fosse um seguro de vida para as nossas vidas. E quando eu aprendi sobre isso, foi realmente. Eu vi o Senhor fazendo assim o sobrenatural na minha vida. E hoje, quando eu abri esse caderno e eu vi essas dívidas que eu tinha e hoje eu não tenho nenhuma mais, isso foi muito emocionante. Eram coisas que só o Senhor poderia fazer. E eu sei que Ele fez, porque Ele me ensinou. E eu compreendi o princípio, eu o pratico e hoje eu sei que não é somente dizimar, mas dizimar as primícias, colocando o meu amado em primeiro lugar e também sobre a questão de ofertar. Uma vez uma ministra me falou o seguinte, falou que
dando exemplo, né, sobre ofertar, ela falou como que a vida da gente muda, né, quando nós ofertamos. E foi onde eu passei também a fazer isso, dando a oferta, e eu passei a ter esse coração também doador. Eu passei a pedir ao Senhor que eu tivesse o meu coração correto para Ele. Quando eu ofertasse, quando eu dizimasse, que o meu coração estivesse correto diante dele. E foi realmente assim que as coisas começaram a mudar. E eu estou muito feliz com o Senhor de hoje ele me lembrar desse caderninho, de me fazer vir aqui ler nesse caderno e ver que hoje nenhum desses itens que está aqui anotado, escrito nesse caderno, nada mais aqui está pendente, porque ele me deu condições, porque, como eu disse, foi só através dele mesmo. Humanamente falando, eu não seria capaz. Mas ele me lembrou também dos versículos de Lamentações 3, 25, 26, que diz: O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Então eu acho que não há maior tranquilidade de esperarmos pela nossa salvação nele, no nosso amado. Quando esperamos praticando os princípios que ele tem nos ensinado e praticar esse princípio do dízimo e da oferta com o nosso coração correto diante dele, não tem alegria maior. Realmente os nossos corações ficam assim tranquilos. Todo o peso que um dia a gente tinha, a gente passa a não ter mais. E então a nossa jornada vai fluindo, assim de uma forma muito mais tranquila. Então, eu entendi que para que a minha vida continue sendo abençoada, eu continuarei a buscar pela direção do meu amado. Eu preciso continuar a ser fiel na devolução do dízimo e também quero praticar mais o princípio de ofertar. E uma coisa que eu também aprendi aqui no RMI, que ofertar não é somente em dinheiro, mas também na minha forma de ministrar, de dedicar na obra do Senhor, amando as pessoas, encorajando e também, se eu preciso de bênçãos financeiras, preciso também ofertar financeiramente, pois poderei ver as janelas do céu sendo abertas para a minha vida. Então, queridas, além do nosso coração, nosso dízimo é a política de garantia de Deus para nós. A maioria de nós temos apólices de seguro, como seguro de carro, saúde ou de vida. Mas a única maneira de confiar nessas políticas é quando nós somos fiel em pagar o pagamento que é pequeno, né? Pequeno em comparação com o que foi prometido para nós, caso nós precisemos desse seguro, certo? O mesmo é verdade com a apólice de seguro de Deus, que é muito melhor que qualquer apólice de seguro desse mundo. Embora as seguradoras façam o possível para não pagar a nós, né? Muitas vezes demora muito para nos pagar um seguro quando precisamos. Deus apenas deseja nos recompensar por tudo que foi feito a nós. Mas Ele também está animado para pagar a nós em dobro de tudo que nós perdemos e que foi roubado de nós. Então, queridas, o que eu posso falar, né, compartilhar com vocês é que desde que eu comecei a dizimar, eu tenho visto chuvas de bênçãos na minha vida. Nada tem faltado. Ele sempre provendo, mesmo quando eu acho, nossa, esse mês não vai dar. Esse mês eu não vou ter para pagar as contas. Mas eu lembro que é só eu confiar nele, que ele vem e me surpreende maravilhosamente. E eu quero encerrar o nosso podcast, o nosso compartilhamento de hoje, com a promessa dele que está lá em Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. E é isso que ele deseja fazer com cada uma de nós. Nos dar sempre além daquilo que nós pensamos e imaginamos. E que possamos ser, né, mulheres encorajadoras, mulheres que creem nesse princípio tão maravilhoso, nesse marco espiritual que realmente vem e abre as comportas de céu
em nossas vidas. E as janelas do céu são abertas, né? Assim como diz lá em Malaquias 3:10, que o Senhor nos pede para nós fazermos prova. Então que você possa hoje, se você ainda tem dúvida, fazer prova dele, porque ele nos pede para fazer. Ele fala lá: "Fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolheres." Era isso que eu queria compartilhar. Eu desejo que você seja muito encorajada e que o Senhor fale ao seu coração, assim como Ele tem a cada dia mais falado aos nossos corações o que Ele deseja para nós. Mas o mais importante que eu quero convidar você a pedir a Ele para falar com você. Um grande abraço, queridas, e até o nosso próximo podcast.